Você sabia que com um simples documento você pode aumentar ou até triplicar a sua chance de ser promovido na empresa e poucas pessoas sabem como fazer isso? Quer saber como? Vou te mostrar agora nesse próximo vídeo, então fica aqui para ter mais detalhes. Se você não me conhece, eu sou Fernanda Fassi, especialista de marketing analítico, já tenho mais de 10 anos de experiência e já trabalhei como executiva em empresas como Nubank, Itaú, 99, sempre nessa área de aquisição de clientes, e hoje ajudo empresas e pessoas como você, que querem se tornar mais analíticas, profissionais mais valorizados e também conquistar o seu tão sonhado espaço nesse mercado tão competitivo quanto o marketing. Vamos lá, então? Pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo bastante curto até e bastante objetivo, porque eu quero muito explicar para vocês o que as pessoas fazem para serem promovidas, o que eu fiz para ser promovida, muitas vezes em períodos até curtos de tempo. Então, se você for analisar meu LinkedIn, por exemplo, quando eu entrei no Nubank, eu fui promovida com nem 6 meses de casa. Quando eu fui para outros lugares também, geralmente quando você está naquele limbo entre analista sênior e vai para coordenador, demora muito tempo. Eu também consegui isso ali em 8, 9 meses, e eu vou explicar para você o que eu fiz e qual que foi também o documento que fez com que essa situação se acelerasse cada vez mais. É um documento validado, é um documento que eu sempre falo para os meus mentorados fazerem. Eu espero que você também aqui, com conhecimento desse vídeo, você também aprenda e acelere a sua carreira, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá aqui um joinha no canal, já se inscreve, porque além desse conteúdo vai ter muito mais coisa sobre marketing analítico, sobre uma vertente mais técnica, ou mesmo até sobre o desenvolvimento aí de soft skills, que pode te ajudar demais. Então vamos começar aqui com o nosso conteúdo, abrir aqui um mapa mental. Então você pode ver aqui que nós temos aqui, né, o documento que faz você ser promovido. E aí eu quero explicar para você, primeiro, o que faz uma pessoa ser promovida. Tem gente que pensa, Fernanda, eu sou muito bom tecnicamente, os meus resultados falam por si só. Só isso é o suficiente para eu ser promovido? E a resposta é não. Claro que ser bom tecnicamente é um pré-requisito e é essencial que você seja bom, tá? Que ninguém está menosprezando o conhecimento técnico, até porque eu ensino muito conhecimento técnico, né? E eu sei que isso fez eu crescer muito. Mas não foi só isso, teve alguns outros componentes e alguns componentes que muitos profissionais introvertidos deixam de lado, e aí eu vou direcionar vocês. Mas o que faz então uma pessoa ser promovida, né? Então, geralmente, nas partes ali de promoção, quem é promovido, né? E o pessoal fala, eu sou um profissional de alto potencial, vou ser promovido. Já se passou a época de que profissionais de alto potencial são promovidos. Na verdade, aqui tudo vai em relação à performance. Pensa numa área de marketing, onde você tem vários profissionais e é uma área altamente disputada. Ninguém agora mais está promovendo pessoas em base no que eu acredito que ele tem potencial. Você não casa com uma pessoa para o potencial dela, você casa pela questão da pessoa, pelo que a pessoa é hoje. E é isso também o que acontece aqui nas decisões empresariais. Quando você vai, por exemplo, né, vamos falar numa empresa, vai comprar uma ferramenta de algum fornecedor para te ajudar na sua operação. Você compra por potencial ou você compra por performance? Você compra por performance, mas também você compra por uma outra coisa chamada confiança. Então, sim, o gestor, para te promover, ele precisa não só enxergar o potencial, mas ele precisa ver que você está performando bem e que ele tem confiança de que você vai sair bem nesse cargo que você for ser promovido. Então, não é eu acredito, potencial, é realmente dados concretos. E quando a gente fala aqui em nível de performance, a gente está falando em performance no nível seguinte. Então, se você é um coordenador e está sendo promovido para gerente, o que as pessoas vão considerar? Primeiro, se você já está performando no nível de gerente. Você tem que estar performando no nível dessa cadeira para você oficialmente mandar e ser enviado e ser promovido para essa cadeira nova. Não é, a pessoa que ela é um sênior muito bom, vou promover ela para coordenador. Nada disso. Você tem que realmente ser um profissional que vai ser
promovido e já estar operando nesse nível de promoção. Então, aqui, né, é importante a gente falar isso aqui para você também e sempre ali pensar na segurança e confiabilidade de quem está promovendo. Você não vai, né, do mesmo jeito como ferramentas, a pessoa que te promove tem que estar segura, porque o dela também está na reta quando faz uma decisão de promoção, tá? E o que não faz ser promovido? Algumas coisas. Então, ficar mudo e calado. Então, porque eu quero ser promovido, mas você nunca mostrou isso e você nunca conversou com o seu líder sobre essa questão de você querer ser promovido. Ninguém tem bola de cristal aqui, então é importante você falar. Outra coisa, não facilitar a vida do seu gestor. Então, você chega para o seu gestor com problemas, você não chega com action plans, você não chega como resolver. O gestor quer que você já chegue com tudo pronto. Você endereça os problemas, fale o plano de ação, só peça ali uma autorização, ou às vezes nem isso, já começa a fazer, né? Então, pede desculpa, mas não pede licença. Depende da organização, você tem que ter essa postura, então você tem que facilitar a vida do seu gestor. E quando você não é mais um no meio da multidão e quando você não é confiável. Então, muitas das vezes, ser confiável também te dá pontos acima da promoção. E o que seria ser confiável? É basicamente feijão com arroz, mas que cada vez mais está sendo raro, que é atender prazos, dar updates proativos, ser responsável e também, né, você aparecer ali de câmera ligada para call, de corpo presente nas chamadas, tá prestando atenção, perguntar, isso tudo conta pontos para você. Mas aí, como que você facilita essa promoção? Fernanda, falei para o meu gestor que eu quero ser promovido, sou uma pessoa confiável, tenho uma boa performance, como que eu facilito mais a vida do meu gestor para que a promoção chegue? É aqui que entra o nosso documento, tá? Então, antes de eu mostrar o documento, se você não deu um like no canal, dê esse like, porque esse documento aqui é maravilhoso, é um documento que eu pessoalmente uso, eu inclusive recomendo a minha equipe usar. Então, assim, é um documento que realmente faz toda a diferença. E se você for perguntar para pessoas fora do Brasil, elas também usam documentos muito parecidos. E como que é esse documento, tá? Aqui, a gente fala que esse documento é o nosso chamado Brag Document. E o que seria o Brag Document? Ele é um documento no qual você pode listar todas as suas conquistas. Então, ele é basicamente um documento onde você vai listar as suas definições de sucesso, as suas métricas, o que você entregou durante aquele período, o impacto disso em termos numéricos, quem você ajudou e por que você vai fazer isso. Porque existem várias vantagens. A primeira vantagem de você fazer isso é o seguinte: você facilita a vida do seu gestor, porque você vai mostrar um material para ele de tudo que você fez e o resultado. Você está mostrando com dados o impacto do seu trabalho. Então, você imagina que durante o ciclo de avaliação, ele tem que cuidar de vários funcionários, tem que lembrar de cada coisa, cada um está fazendo, você entregar algo já feito para ele é muito importante. Outra coisa que é muito importante aqui é controle de narrativa. Então, cada vez mais, quando você for crescer na carreira corporativa, você vai ver que é menos sobre você trabalhar hard ali, e cada vez mais sobre controlar a narrativa ao seu favor. Então, mesma coisa com a empresa, né? Por que a empresa investe em SEO e quer aparecer na frente? Porque ela quer controlar a narrativa de busca. Aqui você vai controlar a narrativa sobre a sua percepção profissional e é por isso que o Brag Document existe. Então, nesse documento, você pode deixar a sua narrativa um pouco mais comercial, um pouco mais convincente, você vai fazer o seu próprio marketing. Fazendo isso, o gestor ele vai querer ir contra a fadiga. Se ele vê um documento pronto sobre o seu trabalho, sobre as suas métricas escritas, ele vai tender a pensar menos e vai acreditar mais no que está escrito ali. Então, você tem um maior controle da narrativa. É viés, gente. A pessoa sempre vai optar pelo caminho de menos esforço, né? Então, se ele vê ali o documento, vê o que você escreveu, faz sentido, ele vai acatar o que está lá. E a outra coisa também, caso você for querer mudar de empresa, ou caso você for ir para uma entrevista, o Brag Document também te ajuda a organizar melhor as ideias, a colocar aqueles projetos de alto impacto no seu currículo. Então, realmente, é ali um documento muito bom para essa parte. Mas como que funciona esse Brag Document? Então, aqui eu coloquei
ele, tá? Ele tá em inglês, por quê? Porque muitas pessoas aqui da mentoria trabalham para fora do Brasil ou trabalham para empresas que são bilíngues, mas você pode traduzir isso para português e eu vou explicar para você como que faz isso, tá? Inclusive, vou colocar aqui no link do canal esse documento para você fazer uma cópia. E aqui, basicamente, ele tem algumas seções importantes. Então, você vai copiar esse documento, tem até aqui o sinal de copiar, e aqui você vai colocar o seu nome, tá? Não deixe Fernanda. E aí você vai colocar aqui os seus objetivos. Quais são seus objetivos na sua carreira? Eu coloquei, que eu quero melhorar a nossa taxa de ganho, quero falar numa conferência, quero ser melhor na colaboração. Então, colocar os objetivos que você teve para aquele ciclo de avaliação. Aí aqui é a parte mais importante, é a parte dos projetos. Então, aqui você vai listar os projetos mais memoráveis que você teve naquele ciclo, tá? Aqui a gente já tem, se você for abrir aqui, já temos uma espécie de template para você. E por quê? Porque você vai usar exatamente essa estrutura. Que estrutura é essa? Essa estrutura de 3 passos aqui: situação, contribuição e resultado. Nossa, Fernanda, isso me parece familiar. Por quê? Porque essa estrutura é a mesma estrutura de resposta de entrevista que você usa quando vai fazer entrevista em empresas Big Tech, como a Amazon, né? Que eles falam que você tem que responder as perguntas na entrevista naquele framework que é STAR, né? Situação, task, action e resultado. E é muito parecido aqui. Então, não veio da minha cabeça, porque é validado isso, pessoal. Isso aqui são empresas grandes e Big Techs que eu estou compartilhando aqui com você, o segredo aqui. Então, você lista o nome do projeto, o impacto do negócio, o status, a data que você fez esse projeto. Aí aqui você escreve a situação. Então, o que aconteceu nesse projeto? O que você criou? Qual que era o objetivo desse projeto? Definição de sucesso, com quem você falou. Aí no segundo é a contribuição. O que você exatamente fez nesse projeto? Você fez a estratégia, você definiu o budget, você alinhou com os outros times, propôs testes, executou esses testes. Colocar verbos fortes, né? Nunca contribuir ou ajudei. Não, o que você fez exatamente? Então isso é bom também até para treinar a sua capacidade de se vender melhor. Gente que fala, eu ajudei, eu contribuí, são verbos muito fracos, então você tem que colocar verbos de ação, verbos fortes que você teve ali, né, o ownership que nós falamos aqui da situação. Depois aqui os resultados sempre em termos de métricas quantitativas, seja em aumento de receita, diminuição de custo, aumento de eficiência, então você vai colocar isso e vai listar tudo para o seu gestor ver. Aí aqui iniciativas, principalmente iniciativas que melhoram a colaboração entre times, que reduz o custo, então você vai colocar aqui. Habilidades que você aprendeu, seja curso, seja algo que você fez, algum side project, você pode colocar aqui. Aqui eu acho legal que no nosso marketing a gente sempre gosta de prova social e sempre pede prova social para os outros, mas para a gente, né? A gente tem que ter as nossas provas sociais. Aqui eu coloquei algum exemplo aqui, mas você pode também estar colocando exemplos, prints de Slack, apresentações, elogios aí de pessoas que gostaram do seu trabalho, quotes de colega, então também testemunhos, então é bem quase que uma landing page ali sobre o que você fez, pessoas que você ajudou, se você falou fora, se você participou de algum evento, de algum painel, algum reconhecimento da indústria, então você vai colocar tudo isso aqui no seu Brag Document. Então esse documento, ele é muito bom, por quê? Porque você vai ter o controle do que você fez. Muitas das vezes as pessoas que buscam recolocação profissional ou são promovidas, elas não mensuram o impacto do trabalho, então aqui a gente meio que força você a fazer o impacto do trabalho, e aí você vai mostrando isso e vai, né, deixando claro para o seu gestor o interesse de ser promovido. Então, usa esse documento, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, quero ver ali vocês usando, porque isso aqui faz toda a diferença. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Nos próximos vídeos vou falar um pouco mais sobre a parte técnica também, sobre algumas ferramentas até de inteligência artificial que eu estou usando aqui nas minhas operações, mas se você está aqui no desenvolvimento profissional, presta atenção nesse Brag Document que realmente vai fazer a diferença para você. Então é isso, pessoal. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.